Olá, gente, muito boa noite. Começando a live hoje um pouco mais cedo, porque amanhã eu trabalho novamente, amanhã é sábado, mas eu estou de plantão no Ministério Público amanhã. Então, eu não podia ficar até muito tarde hoje, porque senão as coisas iam ficar meio complicadas para mim. Então, eu tô começando hoje mais cedo a nossa live, dessa série de lives que eu tenho feito aí durante a semana e que pretendo continuar fazendo. Amanhã, se Deus quiser, faremos mais uma live. Não vou fazer tão à noite, devo fazer lá no finalzinho da tarde, quando estiver acabando o meu plantão. Vou fazer lá do meu gabinete mesmo, se a internet ajudar, porque a minha internet lá não costuma ajudar muito. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, para nós fazermos a nossa última live antes da prova. Ah, que bom! Tomara mesmo. Quer dizer, costumo dizer umas questões que caem, né? Vamos tentar novamente, né? Até porque nós vamos ter aí umas 80 dicas. Tomara que alguma coisa dessas 80 dicas aí caia, não é isso, gente? Bem, nós fizemos uma primeira série de lives. Aliás, uma primeira série das nossas lives aqui. A primeira das nossas lives, me perdoem, se Deus quiser. Nós falamos sobre a questão das organizações criminosas. Eu falei para vocês que eu tenho uma aula aí inteirinha sobre lavagem de capitais, que foi uma live que eu fiz, dando também dicas sobre a lei de lavagem de capitais para o pessoal que fez a prova da magistratura de Santa Catarina e do Ministério Público do Paraná, para vocês darem uma olhada. Ontem nós falamos um pouquinho com relação aos crimes de trânsito. E hoje nós vamos tratar hoje da omissão de socorro. Para vocês que coloquei, viu? E hoje nós vamos falar de crimes ambientais. Vamos falar do que poderia cair na lei ambiental. Então, eu espero que vocês curtam aí a live. Vamos começar, porque essa também é outra que é quente, né? Essa é outra que, de fato, é uma live quente. Boa noite, meu amor. Boa noite, Robson. Muito obrigada pelo seu carinho, entrando aí, compartilhando com os seguidores. Ah, eu também adoro vocês de Goiânia. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá certo? Muito bem. Claro que sim, meu bem. Nem tudo na vida se faz. Eu tenho muitos ganhos indiretos com isso. Só o carinho de vocês não têm noção do que significa isso pra mim. Graças a Deus, Deus me abençoou com muitas coisas. Então, já que Ele me abençoou com muitas coisas, eu tenho o dever, né, de também deixar um pouquinho de mim para os outros, né? Então, quisera eu que na minha época nós tivéssemos todos esses instrumentos, todos esses aplicativos que vocês têm hoje para estudar. Então, aproveitem aí e vamos estudar. Joia? Queridos, vamos então começar a nossa live Heavy Metal. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo seu carinho. Vamos começar então a nossa live Heavy Metal a respeito dos crimes ambientais. Todo mundo com papel e caneta na mão. Gildo tá aí com papel e caneta na mão. Vamos começar. Olha só como é que eu faço. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tamanho do meu papel. Aqui tá assim, ó. Dica 43, aí vai. Tchá. Só pra eu poder me lembrar, né? E aqui, ó. Olha só, tá vendo? De 43 a 60. Assim é heavy metal, querido. E assim a gente vai seguindo aqui a nossa programação. Isso é para que eu não esqueça nada. Ah lá, Samuel tá mandando jogar duro. Pessoal do Distrito Federal, um grande beijo para todos vocês. Vamos lá. Então vamos começar aí. Boa noite. Quem tá falando ali, Janaína, pode ser? Eu acho que é Janaína. Ou é Juliana. Eu não consigo entender essa letra pequenininha não, sabe? Mas vamos lá. Beijo pra você, meu bem. Vamos começar aí, então. Queridos, dica de número 43. Seguindo lá aquela sequência de dicas que eu tava colocando. Joia? Adriana, um beijo no coração. Dica de número 43. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo pensa o quê? Todo mundo pensa com relação... Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu falasse pra vocês com relação aí a agentes garantidores. Quando se fala em agentes garantidores, amores, o que vocês pensam na hora quando vocês pensam em agente garantidor? 13, parágrafo 2º do Código Penal. Estou errada? Estou errada que vocês pensam em artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal?
Ou estou falando besteira? Eu estou falando o que vocês sempre pensam. Pois é, mas eu quero dizer para vocês que a lei ambiental também traz uma figura de agente garantidor, criando nexo normativo de causalidade na omissão e possibilitando que determinadas pessoas, quando se omitirem diante da prática de um crime ambiental que sabem que irá acontecer, que elas possam assim ser responsabilizadas pela prática do crime ambiental pela sua omissão. Também a lei ambiental traz a figura do garantidor. Muito poucos sabem disso. E isso está na segunda parte do artigo 2º da Lei 9.605 de 1998. Na segunda parte do artigo 2º da lei, ela diz, olha só, que os prepostos, os diretores, os prepostos, os membros de conselho de órgão técnicos, os administradores, os mandatários de pessoa jurídica, quando souberem da prática de um ato ambiental, quando souberem da prática de um crime ambiental, podendo fazer alguma coisa para impedir, nada fizerem para impedir, que eles serão responsabilizados pelo crime ambiental. Então, eles podem, por omissão, responder pela prática do crime ambiental. Então, é mais uma figura de agente garantidor trazida pela legislação brasileira. Tu sabias disso? Então, anota aí, porque isso, se cair, neguinho vai lembrar lá do artigo 13, parágrafo 2º, e aí pode deixar de verificar a existência também desse garantidor aqui específico na lei ambiental. Claro, eu quero que vocês façam de um jeito que não consigam pegar vocês na prova. Tá ok? Então vocês são um espetáculo. Olha aqui que maravilha de querida. Isso aí, artigo 2º, segunda parte da 9.605, figura de agente garantidor. Dica de número 44. Queridos, vocês sabem que a nossa lei ambiental consagra a possibilidade de dupla imputação. O que é, meu amigo Aldo de Brasília? Um grande beijo. Exatamente, é a causalidade normativa, a relação de causalidade normativa na omissão que está sendo colocada aqui quando se cria mais uma figura de garantidor no artigo 2º, na segunda parte. Joia? Vamos lá. Agora, preste atenção. Relação normativa de causalidade. Um beijo para o Piauí, Jorge. Um beijo enorme para todos vocês. Vamos lá? Agora, escutem só. A situação da dupla imputação. Vocês sabem que na nossa lei ambiental está consagrada a possibilidade de dupla imputação. Ou seja, a pessoa jurídica pode ser considerada sujeito ativo de crime ambiental, pode ser penalmente responsabilizada pela prática de crime ambiental, o que... Boa noite, meu bem. Boa noite, George. Um beijo enorme para você. Hein, George? O fato da pessoa jurídica ser considerado sujeito ativo de crime ambiental, nós sabemos que isso não exime a pessoa física da responsabilização pelo crime ambiental. Não sabemos disso? Nós aprendemos. E, opa, cuidado com o que você escreveu aí, meu coração. Vamos lá. A lei consagra a possibilidade de dupla imputação. O que significa isso? A possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada pela prática do crime ambiental e a possibilidade, independente da pessoa jurídica ser responsabilizada, também a pessoa física ser responsabilizada. Existe esta possibilidade, ok? Então, a possibilidade da dupla imputação está definida no artigo 3º e parágrafo único da Lei 9.605. Só que quando a lei cria a possibilidade da dupla imputação, a lei não está determinando que exista a dupla imputação. Ou seja, é perfeitamente possível que a pessoa jurídica seja condenada pela prática do crime ambiental e a pessoa física denunciada não seja, ou então nem se consiga denunciar a pessoa física, porque não se conseguiu delimitar, não se conseguiu saber na estrutura complexa das empresas atuais quem poderia ter sido a pessoa ou as pessoas, quais poderiam ter sido as pessoas que participaram daquele ato. Entenderam? Então a lei consagra a possibilidade, mas ela não exige. Isso já há muito tempo, desde 2013. Desde 2013 que já está consagrado isso.
Tá certo? Desde 2013, até tem um julgado do Supremo Tribunal Federal da data do meu aniversário, 6 de agosto. Tá bom? Daquele ano. Então, escute, a lei possibilita, ela não exige. Então, é possível que nós tenhamos, sempre pôde. Olha só, gente, isso aí foi um entendimento do Supremo Tribunal. Antigamente, eles entendiam que não podia uma sem outra. Mas é óbvio que a lei nunca disse isso. Isso era a interpretação que eles davam. E depois, eles mudaram a interpretação. Mas vamos lá. Isso. Você também faz aniversário 6 de agosto? Caraca, que barato, meu amor. Então vamos lá. Então voltando aqui, como eu estava dizendo para vocês, a lei possibilita a dupla imputação, mas a lei não exige a dupla imputação. Tá certo isso? Então, Leonina, pode haver perfeitamente a condenação da pessoa jurídica e não haver a condenação da pessoa física, ok? Vamos lá, queridos, dica de número 44. Amores, presta atenção, olhem só para essa pergunta, hein? Vamos lá, essa é quente, hein? Essa é quente e para prova de múltipla escolha, Manu, ela é terrível, minha linda do coração. Vamos lá, deixa-me falar uma coisa aqui para vocês, oh beautiful people. Diga aqui, não cabe ou não cabe? Manu, você é um amor comigo, querida. Cabe ou não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando se trata de crime ambiental? Cabe. Então vamos imaginar que a pessoa tenha sido condenada pela prática de um crime ambiental. Ela é primária, de bons antecedentes, tudo militando favoravelmente a ela. E ela foi condenada pela prática de um crime ambiental a pena de 4 anos. Ela pode ou não pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos? Pode ou não pode? Diga aí pra mim se ela pode ou não pode. Tudo militando favoravelmente a ela, tá certo? Ela praticou um crime ambiental, pena de 4 anos. Pode ou não pode ter substituída por pena restritiva de direitos? Ela não pode. Sabe por que ela não pode? Porque para que se tenha... Não é por isso não, escute. É porque a lei diz que para caber a substituição, ela tem que ter sido condenada a pena inferior a 4 anos. É o artigo 7º da Lei 9.605. Não depende não, ela não pode. Presta atenção, ela foi condenada por crime doloso a 4 anos. A lei, mesmo que todos os outros fatores militem favoravelmente a ela. Só que a lei ambiental fixa como um requisito para que se possa fazer olha a pegadinha, a substituição, que a pena seja inferior a 4 anos, ok? Olha só, olha o que diz olha só o que diz o artigo 7º da lei. Deixa eu ver se eu consigo enxergar, tá, gente? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando tratar-se de crime culposo, aí qualquer pode ser a pena, ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. No Código Penal, no artigo 44, é até 4 anos. Na lei ambiental, é inferior a 4 anos quando o crime for doloso. Estão entendendo? Então, preste atenção. Isso é pegadinha ou não é? É pegadinha ou não é? Diga aí com sinceridade se isso é pegadinha ou não é. Certo? Então, pegadona. Agora, é óbvio que se for crime culposo, não importa a pena. Mas se for crime doloso, tem que ser pena inferior a 4 anos. Vamos continuar. Outra coisa. Ô, gente, cabe suspensão da execução da pena. Cabe. Olha só, se a questão colocar que foi um crime culposo, independente de dizer qual foi a pena, não importa, tá certo? Se for crime culposo, não importa a pena. Se for crime doloso, se a pena for de 4 anos, já não pode, porque tem que ser inferior a 4 anos, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Cadê a próxima que eu não enxergo muito? Aliás, eu não tô enxergando nada bem direito, não dá na direitinha aqui não. Vamos lá. Cadê a próxima? Queridos do coração, dica de número 46. Cabe sursi
suspensão da execução da pena em crime ambiental? Ô Dani, beijo. Cabe suspensão da execução da pena em crime ambiental? Cabe. Vem cá, deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Qual é a pena, até que pena pode caber sursi? A pessoa recebeu uma pena de até quanto para poder caber sursi? No Código Penal é a pena de até 2. Na lei ambiental é pena de até 3. Escutaram? Então, lá no Código Penal, pena de até 2. Aqui na lei ambiental, pena de até 3. Olha, eu vou aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Vou deixar, como eu disse ontem, que eu deixaria o esqueminha lá como é que é, hein? Da lei de trânsito, dos carrinhos que bateram, não deixei no meu Instagram? Vou deixar no meu Instagram, logo depois dessa live, que é o Cláudia Barros Professora. Eu vou deixar no Instagram, exatamente, da omissão de socorro. Eu vou deixar hoje no Instagram uma planilhazinha para vocês de pena, de sursi. Até quando é, tá bom? Até quando é. Outra coisa, eu não falei que era 2 ou 3, não. Foi alguém que colocou aí 2 ou 3. Eu falei que no Código Penal, para a pessoa receber o sursi, a pena tem que ser aplicada até 2. Tá certo? A menos que seja o chamado sursi etário ou sursi humanitário. Que aí é pena até 4. Agora, aqui na lei ambiental, é pena até 3. É o artigo 16 da lei ambiental. Tá certo, queridos? Então, ó, se toca aqui no que eu falo e não necessariamente no que escreverem, porque a pessoa, na hora que escreve, pode acabar se enrolando, tá bom, meu amor? Vamos lá, continuando então. Então, depois da live, eu vou botar rapidinho o lance lá no sursi. Eu não sei quem tá falando ali, não consigo enxergar todo mundo, gente. Vamos lá. Então, vamos lá, queridos do coração. Outra coisa, ô Beautiful, presta atenção pro que eu quero dizer para vocês com relação à transação penal. Existem crimes de menor potencial ofensivo na lei ambiental, não existem, Dani? Há crimes de menor potencial ofensivo na lei ambiental? Sim, existem crimes de menor potencial ofensivo na lei ambiental. Agora, veja você, esses crimes de menor potencial ofensivo admitem a transação penal, não admitem a transação penal? Sim, mas preste atenção. Aqui, não, você escreveu certo. 2 no Código Penal e 3 no Ambiental. Jorge escreveu, Jorge. A sua eu vi, meu coração. Tá? Agora, ô Fernando, um beijo pra você, meu amigo de Big Fields. Agora, escuta aqui o que eu quero te dizer. Com relação à transação penal na lei ambiental. Queridos, na lei ambiental existe uma exigência para a transação penal. Só pode se beneficiar com a transação penal na lei ambiental aquela pessoa que tiver reparado o dano ambiental. Evidentemente que esse requisito de reparação do dano ambiental para que a pessoa se beneficie com a transação penal é um requisito que só pode ser exigido de quem tem condição de reparar um dano ambiental e quando o dano ambiental for reparável. Então, é o que diz o artigo 27, tá ok? No artigo 27 é dito que nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a transação penal somente poderá ser feita quando tiver havido a prévia reparação do dano ambiental, salvo incomprovada impossibilidade de fazê-lo, certo? Então, para quem pode reparar, óbvio, você não pode exigir a reparação ambiental, do dano ambiental, quando não for impossível reparar o dano ambiental, certo? Então, havendo a possibilidade de reparar o dano ambiental, isso é requisito para a transação penal, senão não pode ser dada a transação penal. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Dica de número 48. Queridos do meu coração, nós sabemos que lá no artigo 89 da Lei 9.099 existe aquele
instituto, que é um instituto da suspensão condicional do processo, lá no artigo 89 da 9.099. Esse também, suspensão condicional do processo. Suspensão condicional da pena é o SURSID, que a gente tratou lá no artigo 16 da Lei Ambiental. Eu agora estou falando da suspensão condicional do processo. O SURSI processual. Cabe também nos crimes ambientais. Só que eu quero que vocês percebam que nos crimes ambientais, como não poderia deixar de ser, a reparação do dano ambiental, quando for possível reparar o dano ambiental, ela é uma das condições para o SURSI processual. Certo? E por que existe essa condição? E por que reparar um dano ambiental não é a mesma coisa que reparar um dano patrimonial, por exemplo? A lei ambiental, o legislador, quando fez a lei ambiental, consciente de que muitas vezes, para que se repare um dano ambiental, isso pode levar muito tempo, a lei ambiental faz a previsão da possibilidade de prorrogação do período de provas. A lei ambiental traz a possibilidade de 2 prorrogações do período de provas. Para quê? Para que se naquele primeiro período a pessoa não conseguiu reparar o dano ambiental, se prorrogue o período de provas. E se naquele segundo período não se conseguiu, se prorrogue novamente o período de provas. Tá certo? Então, é por conta da natureza da reparação ambiental. Tá joia? Então, ela permite que se faça prorrogação do período de prova, certo? Ela fala em 2 prorrogações. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. É óbvio que esta prorrogação é para aquela pessoa que iniciou, a pessoa, óbvio, enquanto estiver no período de prova, tá? Tudo do 89 você vai aplicar. Tá suspensa a prescrição. Tá? Gente, nem sempre eu consigo ler o que tá aqui, tá? Quando eu consigo, eu falo na hora. Agora, escute, meu amor, quando você fala lá, então, da prorrogação do período de prova, lembrar que só cabe esta prorrogação para quem no prazo inicial, no período inicial, começou a reparar o dano ambiental, tomou as providências para reparação do dano ambiental, mas não houve possibilidade, devido ao tempo curto, de reparar todo o dano ambiental. Certo? E aí também tem mais uma coisa. Na hipótese de serem adotadas aquelas prorrogações, de serem feitas as prorrogações, não é? Lá depois da segunda prorrogação, a lei diz que só vai poder ser declarada extinta a punibilidade só vai poder ser declarada extinta a punibilidade quando houver um laudo de comprovação de que a pessoa tomou todas as providências para a reparação do dano ambiental. Então, não esqueça disso. Não esqueça disso. A diferença aqui entre o artigo 28 da Lei Ambiental e o artigo 89 são as peculiaridades do dano ambiental que permitem que se faça a prorrogação do período de provas. Agora, escute, aliás, que se façam prorrogações do período de provas. Agora, escutem, nessas prorrogações do período de provas, não se aplicam as demais condições para suspensão condicional do processo, tá certo? Entendeu? Aí elas não se aplicam, porque está sendo prorrogada só para que se ultime a reparação do dano ambiental. Bem, agora, dica de número 49. Dica de número 49. Eu quero que vocês prestem atenção para o seguinte, queridos. Esse recado, inclusive, eu dei ontem na lei de trânsito. A lei ambiental, a lei 9.605 de 1998, ela fala de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, certo? Cuidado. As circunstâncias agravantes genéricas estão no artigo 15 da lei ambiental. Ô, Aneci, um beijo enorme. Elas estão no artigo 15 da lei ambiental, circunstâncias agravantes genéricas. Dentre essas circunstâncias agravantes genéricas, nós temos, por exemplo, a circunstância agravante genérica do crime ter sido praticado durante o período de defesa, do crime ter sido praticado à noite, do crime ter sido praticado em unidade de conservação. Só que você vai ter que tomar um cuidado, sabe por quê?
Porque, como eu disse ontem, nós só podemos usar algo como circunstância agravante genérica quando aquilo não for elementar, qualificador ou causa de aumento de pena de um crime, certo? E no artigo 29, por exemplo, no artigo 29 da Lei Ambiental, que fala da caça ilegal, que fala de caçar, apanhar animais silvestres em rota migratória, você tem lá no parágrafo 4º causas de aumento de pena, ok? Quais são essas causas de aumento de pena do parágrafo 4º? Tá lá dito, crime ter sido praticado contra espécie rara, crime ter sido praticado à noite, crime ter sido praticado em unidade de conservação, crime ter sido praticado com abuso de licença, crime ter sido praticado com emprego de métodos que possam causar a destruição em massa. Ou seja, essas causas, algumas aqui, estão previstas como circunstâncias agravantes genéricas. Nesse caso da caça, elas não poderão ser usadas como agravantes genéricas. Por quê? Porque elas já são causas de aumento da pena. Então, por exemplo, se cair na tua prova assim, por exemplo, se o crime de caça for praticado à noite, incidirá sobre a pena do agente uma circunstância agravante genérica. Errado, porque isso é causa de aumento de pena. Entenderam? Se for praticado com abuso de confiança, será reconhecido uma circunstância agravante genérica. Errado, porque isso é uma causa de aumento de pena. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso, porque essas questões de decoreba, elas são geralmente de forma covarde, porque isso não mede conhecimento de ninguém, mas elas são levadas, elas são muito usadas em prova. Mesmo agravante genérica sendo diferente, não, é a mesma, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se a mesma coisa, por exemplo, o crime ser praticado durante a noite, tanto está previsto como circunstância agravante genérica, lá no artigo 15, certo? Quanto está prevista como causa de aumento de pena para o crime de caça ilegal. Se está previsto como causa de aumento de pena, não poderá ser usado como circunstância agravante genérica. Porque algo só pode ser usado como circunstância agravante genérica se antes não for elementar, qualificadora, causa de aumento. Lembrando que alguns dizem que qualificadoras são elementares. Tá ok? Eu não concordo assim, mas tudo bem. Vamos lá. Dica de número 49, não, dica de número 50. Prestem atenção para a seguinte colocação aqui na dica de número 50. Alguém falou que eu jogou duro? Vamos embora. Na dica de número 50. A dica de número 50 vai falar o seguinte. Vamos imaginar que a pessoa tenha caçado um animal, certo? E ela tenha caçado um animal doméstico não ameaçado de extinção. Na hipótese de caça, na hipótese de guarda, olha só, na hipótese de guarda de animal, de guarda doméstica de animal não ameaçado de extinção, a lei permite que se aplique o perdão judicial. Quando ela diz, no caso de guarda doméstica de animal não ameaçado, de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando-se as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Isso é hipótese de perdão judicial. Entendeu? Então, vamos imaginar que a pessoa esteja lá com um pássaro que não é ameaçado de extinção, mas artigo 29, parágrafo 2º da lei. Tá ok? Muito bem. A definição de animal silvestre também está na lei. No parágrafo 3º do artigo 29, nós vamos ter essa colocação. O que são animais silvestres? Dê uma olhada lá, que tá a definição lá na lei. Tá certo? Então, se ele não for ameaçado de extinção e se for guarda doméstica desse animal silvestre, é possível que o juiz deixe de aplicar a pena. Isso é causa extintiva de punibilidade, isso é hipótese de concessão de perdão judicial. Muito bem. Outra coisa, dica de número 51. Queridos, vocês sabem que os maus tratos, até a lei ambiental,
eles eram maus tratos aos animais, isso estava tipificado como conduta contravencional. Hoje, na lei ambiental, isso está previsto no artigo 32 como crime, maus tratos aos animais. Lembrar o seguinte, se praticar maus tratos aos animais e o animal vier a morrer, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Tá ok? Porém, escutem o que eu quero dizer para vocês. A lei ambiental equipara aos maus tratos a realização de pesquisas dolorosas com animais. Agora, escute, preste atenção para o que eu vou dizer para vocês. É possível realizar pesquisas dolorosas, experiências dolorosas com animais? Bem, ou é sempre criminoso? Vamos repetir. É possível praticar experiências dolorosas com animais ou é sempre criminoso? Gente, preste atenção. A lei coloca uma regra. Não é possível, esta é a regra. Não é possível quando houver métodos alternativos. Se houver métodos alternativos para pesquisa, ainda que ela seja científica, ainda que ela seja para fins didáticos, se houver métodos alternativos, ou seja, se houver a possibilidade de realização daquela pesquisa sem realizar a experiência dolorosa com o animal, isso é conduta criminosa. Não, o 37 não é isso. O 37 são situações excludentes de ilicitude. Eu estou falando aqui de outra história. O 37 é causa excludente de ilicitude, tá certo? É outra história. Eu estou falando o seguinte, a pessoa faz experiências dolorosas com animais. Essa é a história. Isso é crime? Será crime se houver métodos alternativos. Se não houver métodos alternativos, não será crime. Mas e se for para fins didáticos e científicos? Também não importa. Se houver métodos alternativos, ainda que seja para fins didáticos ou científicos, a pessoa não pode realizar a experiência dolorosa com o animal. Se realizar, é prática típica. Tá certo? Vamos lá. Alguém falou aí do 37. 37 são causas que afastam a ilicitude. São excludentes de ilicitude. São causas de justificação específicas para a lei ambiental quando se trata dos crimes contra a fauna. Isso é outra história, tá? Vamos lá. Então agora, dica de número 52, tá? Lembrar, queridos, eu posso praticar maus tratos contra os animais e acabar matando o animal. E eu posso, então, de pronto, matar o animal. Presta atenção. Na hipótese de maus tratos com morte do animal, não se queria matar o animal. Então, é o crime do artigo 32. 32 no parágrafo 2º. Ok? Agora, se o agente tinha o dolo de matar o animal, aí eu vou responder por que crime? Pelo crime do artigo 29, porque matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar o animal é conduta criminosa prevista aqui no artigo 29. Ok? Então, se praticou maus tratos e por conta desses maus tratos o animal veio a morrer, eu vou usar os maus tratos na sua forma, com a causa de aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Conferindo, 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal, não desejada pelo agente. Certo? Agora, na hipótese da pessoa desejar matar dolosamente o animal, o crime é do artigo 29. Vamos lá. Continuando. Queridos, me digam uma coisa. O que é pescar para a lei ambiental? Pescar para a lei ambiental é retirar peixes, crustáceos, moluscos e, pasmem, vegetais. Vegetais chamados hidróbios. A retirada de vegetais hidróbios é pesca para a lei ambiental. Onde está isso? Artigo 36 da lei ambiental, que traz um tipo explicativo, dizendo
que a retirada de vegetais hidróbios é pesca. Então, pescar para a lei ambiental também é tirar vegetal, desde que seja vegetal hidróbio, ok? Não esqueçam. Então, pescar é retirar peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios. Outra coisa, dica de número 54. Cabe a aplicação de princípio da insignificância na lei ambiental? Queridos, pelo amor de Deus, presta atenção. Matou um leãozinho só, gente. Matou uma oncinha só. Cabe a aplicação de princípio da insignificância nessas hipóteses? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas a lei ambiental admite sim a aplicação do princípio da insignificância. Não esqueçamos disso. A lei ambiental, ela admite a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de coisas que existam em abundância, seres que existam em abundância na natureza. Então, por exemplo, é cabível a aplicação do princípio da insignificância no crime de pesca. Também seria cabível a aplicação do princípio da insignificância num outro crime que a gente tem aqui, que é, por exemplo, de retirar, destruir plantas de logradouros públicos ou privados, certo? Vamos imaginar que a pessoa vai lá e tira aquela mudinha pequenininha que nem dá para sentir. Eu vou poder falar da prática do crime ambiental? Não, eu não vou poder falar da prática do crime ambiental nessa hipótese, tá certo? Então, cabe, exatamente, plantas ornamentais. Aí tem lá aquela folhagem, aí eu vou lá e tiro um pedacinho, entendeu? Eu vou lá e tiro um pedacinho daquela planta. Isso não caracterizará crime e será insignificante, certo? E também na pesca se admite a aplicação do princípio da insignificância. Agora, escuta o que eu vou dizer para você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu também já cometi isso aí. Não cometeu, não quero insignificante, gente. Se você pegou um pedacinho só insignificante, eu adoro uma folhagem, tu não tem noção. Eu saio aqui pelo meu bairro tem muita árvore. Eu não posso ver uma folhagemzinha que eu fico doida. Mas aquilo ali, ó, pequenininho, negocinho pequenininho, vou botar a plantinha aqui. É atípico, porque é insignificante, tá? E peixes também. Agora, escuta uma coisa que eu quero te contar. Aqui eu confessar. Agora, deixa eu me contar uma coisa aqui. Obrigada, meu bem. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Com relação a peixe, você vai escutar o que eu vou te relatar, porque pode cair na tua prova. Cabe a aplicação do princípio da insignificância para a pesca? Cabe. Mas escute, analisemos as circunstâncias. Alguém falou aí muito bem. No ano passado, no ano de 2016, houve 2 julgados do Supremo Tribunal Federal extremamente importantes para esse tema. Um julgado foi um julgado referente a um deputado que estava na sua lancha, pescando com varinha, e tinha lá 2, 3 peixinhos lá. O Supremo reconheceu a insignificância? Reconheceu sim, e tá certo, é insignificante mesmo. Agora, sabe o que aconteceu numa outra situação? Umas pessoas foram surpreendidas quando já tinham lançado no mar 40 metros de rede de pesca, iscas vivas enormes. Não ainda tinham tirado absolutamente nada. Mas o Supremo não reconheceu o princípio da insignificância e nem poderia reconhecer. Palmas para o Supremo. Por quê? Porque o Supremo disse o seguinte: a pessoa já estava pescando independente de retirar os peixinhos, os crustáceos, os moluscos e os vegetais hidróbios. E os métodos utilizados por ela, se ela efetivamente tivesse conseguido ultimar aquilo que ela queria, traria lesões relevantíssimas. Traria lesões de vulto ao meio ambiente. Não seria uma lesãozinha insignificante. Então, os métodos por ela utilizados não permitiriam a aplicação do princípio da insignificância. Se toca, então, nisso, ok? Muito bem, dica de número 55. Amores do meu coração, vamos lá. Não, foi considerado crime consumado. Foi pesca, eles estavam pescando. Entendeu? Foi considerado crime consumado. Agora, escuta o que eu quero te falar aqui, meu coração. Escuta o que eu quero te falar aqui. Gente,
Deixa eu contar uma história para vocês. Vamos imaginar que eu entre num museu. Vamos imaginar que eu entre numa biblioteca. Ou eu entre numa pinacoteca. E sabe o que eu faço? Eu destrua arquivos, deteriore registros, arquivos daquele lugar. Eu estou praticando conduta criminosa? Estou. Cuidado, porque esse dano não está previsto no Código Penal. Esse dano está previsto na lei ambiental. Muito bem, minha princesa, muito bem. Esse dano é um dano contra o meio ambiente cultural. Está previsto na lei ambiental. Mas e se por acaso, sem querer, eu destruir, inutilizar aquele arquivo lá, daquele museu, daquela biblioteca, mas foi sem querer, deixei cair café, levei o café lá pra cá, deixei cair, destruí aquela parada, Jesus. Estou praticando conduta típica, sim ou não? Cuidado. As pessoas têm mania de dizer não existe dano culposo. Não existe dano culposo no Código Penal, porque na lei ambiental existe dano culposo. Existe o dano culposo porque este crime é punido também na modalidade culposa. Tá certo? Nós temos aqui perfeitamente a possibilidade de punir a modalidade culposa porque está prevista em lei, é o parágrafo único do artigo 62. Então, cuidado. Não existe dano culposo no Código Penal. Porque na legislação especial existe dano culposo sim, aqui na lei ambiental. Não esqueçam. Vamos lá? Outra coisa que poderia... Não, aqui você vai usar o artigo 62, meu amor. O artigo 62 da lei ambiental. Tá certo? Porque existe uma norma própria no artigo 62 da lei ambiental. Tá bom, meu amor? Referente a esses arquivos de pinacoteca, museus, biblioteca, tá certo? O 163 lá do Código Penal não admite a modalidade culposa, só a modalidade dolosa. Mas este dano aqui é, sim, admitido na modalidade culposa. Tá bom, queridos? Se cair isso, muita gente erra. Se cair isso, muita gente entra pelo cano. Tem que estudar... Ó, gente, lei especial não dá pra você perder em lei especial, cara. Lei especial, se você estiver tinindo na lei especial, ninguém te pega. Tá bom, meu amor? Vamos lá, então. Aqui, hoje, essa conduta está prevista no artigo 62 da lei ambiental. Veja bem, o do artigo 163 do Código Penal não admite a modalidade culposa. O artigo 62 da lei ambiental admite a modalidade culposa. Tá certo, meu bem? Vamos lá. Agora, continuando aqui. Eu tava procurando alguma coisa que alguém perguntou aqui, agora até esqueci, porque é tanta coisa que vocês colocam. Vamos lá. Continuando. Não, isso está no 62, ó. Destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, papapá, pinacoteca, papapá, e reclusão, 1 a 3 anos e, se for culposo, 6 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. Ah, tá. Agora, a dica de número 56. Agora que eu entendi. Tava 56 aí, não tava entendendo. Tava entendendo. Tô opção de númerozinho aí, agora que eu entendi. Não é artigo 63. Essa norma é especial com relação ao artigo 63. O 63 não existe dano culposo no 63. A norma do artigo 62 da lei ambiental é especial com relação ao artigo 63. E na norma do artigo 62, nós temos também a forma culposa. Joia? Vamos lá. Agora, a questão que eu queria perguntar pra vocês que pode cair, sabe? Ô, gente, vocês sabem qual é o crime que pratica uma pessoa que insere informações falsas num documento qualquer? Qual é o crime que pratica a pessoa que insere informações falsas num documento? Né? A pessoa tá lá preenchendo o documento, e começa a inserir informações falsas nesse documento. Qual é o crime? Minha princesa aqui falou. Falsidade ideológica, falsidade ideológica, falsidade ideológica. 299 do Código Penal. Olha só.
tu vais tomar cuidado. Sabe por quê, meu coraçãozinho? Tu sabias que na lei ambiental existem crimes contra a administração ambiental e existe um crime funcional que diz que quando o funcionário público faz uma afirmação falsa ou enganosa, omite a verdade num procedimento de autorização ou licenciamento ambiental, ele não vai responder pelo crime 299 do Código Penal, não. Ele não responde por falsidade ideológica, não. Porque existe uma norma penal incriminadora específica aqui na lei ambiental, no artigo 66. Tu sabias disso? É crime contra a administração pública ambiental. Então, se o funcionário público, nos autos de um licenciamento ambiental, fizer declaração falsa, não é a falsidade ideológica do 299, não. É o crime do 66 da lei ambiental. A mesma coisa, diga-se, da mesma coisa você também poderia dizer, daquele que, por exemplo, elaborasse ou apresentasse ou apresentasse no licenciamento um laudo total ou parcialmente falso ou enganoso. Entendeu? Isso aqui seria o crime do artigo 69A da lei ambiental. Não é crime de elaboração de documento falso, de falsidade material, nada disso não. Entenderam, meus amores? Então, presta atenção, porque existem essas figuras específicas. E é isso que vocês têm que aprender, sabe? São essas figuras específicas que vocês têm que aprender. Vamos lá. Agora, dica de número 67? Não, 57, desculpe. Dica de número 57. 57. Na dica de número 57, eu quero falar o seguinte. Queridos, pichar e grafitar na lei são a mesma coisa? Pichar e grafitar na lei são a mesma coisa? Olha, gente, houve uma mudança na lei em 2011. E a lei hoje, quando fala de crime, ela fala de pichar, conspurcar. Porque isso é uma poluição visual, né, cara? Cuidado com quem colocou aqui que grafitar não é crime. Cuidado. Pichar é crime. Grafitar pode ser ou não. Não haverá crime se a pessoa grafitar com autorização do poder público ou do proprietário do prédio. Escutou? Então, a lei fala isso no artigo 65. Ela diz: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentido pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, quando houver autorização do órgão competente. Então, não coloca aí que grafitar não é crime, não, porque o grafitar não será crime quando ele for feito para valorizar o imóvel e quando for manifestação artística e quando houver autorização de quem de direito. Tá certo? Do proprietário, também pode ser do arrendatário ou quando se tratar de prédio público, do órgão público competente. Tá certo? Eu não sei se vocês já viram, depois se vocês tiverem curiosidade de ver, quando vocês acabarem aqui a live, se vocês jogarem na internet um castelo que tem na Escócia, que foi todo grafitado por uns grafiteiros lá de São Paulo, sabe? Porque o dono os contratou para grafitar, porque ele tinha que fazer lá uma mudança imposta pelas autoridades, que aquilo ali era patrimônio deles lá, patrimônio histórico deles. Só que antes dele fazer as mudanças que ele tinha que fazer, ele contratou uma galera lá de São Paulo para grafitar. Sabe o que aconteceu? Virou atração turística. Depois dê uma olhada nisso na internet. Ali, aqueles grafiteiros praticaram crime? É evidente que não. Foram, inclusive, pagos, muito bem pagos, tajamente pagos, para fazerem aquele grafite. Foi autorizado, então não houve crime. É lindo, é verdade. Joia! Agora vamos lá. Então, ó, escute aqui. Vou te fazer uma outra pergunta. Mas tem que me responder com sinceridade, senão não vale. Ô, Beautiful, vamos imaginar o seguinte. Eu cortei
sem licença das autoridades, de forma completamente ilegal, eu extraí madeira de lei, tá? Então, eu fiz a extração completamente ilegal da madeira de lei, tá? Em desacordo com todas as determinações legais e regulamentares, eu fui lá e cortei a madeira de lei. Eu estou ou não estou praticando crime, gente? Talk to me. Fala pra mim se eu estou ou não estou praticando crime. Estou. Estou praticando crime ambiental, viu? Então, se eu for lá e eu cortar madeira de lei em desacordo com as determinações legais e regulamentares, eu estou praticando crime da lei ambiental. Esse crime está definido lá entre os crimes ambientais contra a flora. Ok? Vem cá. Então, esta madeira que eu aqui extraí é ou não é produto de crime? Essa madeira que eu extraí é produto de crime ou não é produto de crime? Diga aí pra mim, se ela é ou se ela não é produto de crime, essa madeira. Fala. Claro que ela é produto de crime, não é? Ela foi extraída de forma ilegal, sim ou não? Agora, deixe-me falar uma coisa pra você. E se então eu for lá para comprar esta madeira para usar na atividade, porque eu tenho uma fábrica de móveis e eu vou comprar essa madeira para usar, que eu sei que é produto de crime, para usar na indústria ou no comércio, tá certo? E se eu for lá e comprar essa madeira extraída ilegalmente, portanto eu vou comprar por preços muito menores, né? Essa madeira não certificada, nada. Eu vou lá comprar essa madeira, extraída ilegalmente, para usar na atividade industrial ou comercial. Tá certo? Eu te pergunto, eu sei que ela é produto de crime. Por que crime eu respondo? Por que crime eu respondo? Aí, ó. Colocou aqui, ó. A Dani colocou aqui. O que a Dani colocou? Receptação? Não é receptação, não, Dani. Sabe por quê, coração? Porque existe um crime específico na lei ambiental. É o crime do artigo 46 da lei ambiental. Isso não é um crime contra o patrimônio, isso é um crime contra o meio ambiente. Agora, escute. Olha quando seria receptação, ó, Dani. Olha quando seria receptação. Vamos lá. Ó, lembrar que do crime do artigo 46 é quando você adquire para utilizar na atividade industrial ou comercial, ou quando, diz a lei, que a pessoa vende, expõe à venda, tem depósito, transporta, guarda madeira, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo de viagem ou do armazenamento. Também está previsto como crime no parágrafo único do artigo 46. Isso não é receptação quando a pessoa adquire essa madeira para fins industriais e não é receptação o transporte dessa madeira nos termos do parágrafo único. É o crime do artigo 46, parágrafo único. Não é, na hipótese do transporte, da guarda, do armazenamento, não é receptação. E na hipótese de receber ou adquirir para fins industriais ou comerciais, não é receptação. É o crime do artigo 46 caput. Entenderam ou não entenderam? Realmente você tem toda a razão. É, inclusive, um absurdo. A pena é inexpressiva. E aqui se fala de lesão ao patrimônio, quando na receptação se fala... Aliás, desculpem, aqui no 46 se fala de lesão ao meio ambiente, quando no artigo 180 se fala de lesão ao patrimônio. E na boa, se deu mais valor ao patrimônio do que ao meio ambiente. Certo? O que me parece absurdo. Agora, escute o que eu vou te dizer. Então, não esqueça, hein? A pessoa adquiriu essa madeira, tu vais aqui pro 46. Agora, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Pode haver receptação com relação à madeira? Poxa, claro que pode. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a extração legal da madeira. Eu usei todos os métodos legais para a extração daquela madeira. Então, tudo direitinho. Andei na linha com relação àquela madeira. Certo? Tudo direitinho, tudo certificado, tudo direitinho. Aí tava tudo lá no meu depósito da empresa, quando alguém foi lá e subtraiu esta madeira, certo? Essa pessoa foi lá e praticou um furto, subtraiu essa madeira.
Aí, você que tem lá um comércio, você foi lá e adquiriu essa madeira. Tá certo? Que foi legalmente extraída e que pertencia a mim. Aí você praticou receptação. Você adquiriu o produto de crime, trazendo uma lesão ao meu patrimônio. Entenderam ou não entenderam? Não confunda, então. Isso aqui é para a madeira. Essa situação aqui é crime contra o meio ambiente. Então, escute o que é esse crime. A pessoa extraiu madeira de forma ilegal e você foi lá e adquiriu ou recebeu essa madeira que havia sido ilegalmente extraída para utilização industrial ou comercial. Tá certo? Ou então você foi lá e transportou a madeira e expôs à venda a madeira sem a licença válida para todo o tempo de transporte e armazenamento. É o crime do artigo 46, parágrafo único. Tá certo? Mas se você estava com a madeira toda direitinha, bonitinha, em todos os trâmites, alguém chegou, veio, subtraiu, e depois um terceiro foi lá e comprou esse produto subtraído, aí sim eu posso te falar de crime de receptação. Que aí não tem nenhuma lesão ao meio ambiente, tá? A lesão aqui é patrimonial. Entendido isso ou não? Eu quero que vocês comam esse 46 com farinha. Ninguém vai errar esse 46 na prova. Fechou? Bom, vamos lá. Então, próxima. Ô, queridos, presta atenção. Ô, beautiful. Atos preparatórios são punidos? Atos preparatórios são típicos? Existe isso, gente? Atos preparatórios podem ser considerados típicos? Bem, a regra é que atos preparatórios não possam ser considerados típicos. Só que eu quero te lembrar uma coisa. A lei ambiental ela tipifica condutas que poderiam ser considerados meros atos preparatórios. Quer ver? Abra o artigo 52 da lei ambiental. Então, presta atenção. É crime cortar árvore em desacordo com a lei, mas também é crime penetrar em uma unidade de conservação conduzindo substância ou instrumento próprio para a caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade competente. Então, você entrou na floresta e você levava com você, sem autorização das autoridades competentes, esses mecanismos, essas substâncias, esses instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos florestais, você já está praticando o crime do artigo 52 da lei ambiental. Ok? Então, aqui, o que era um ato meramente preparatório, a lei está transformando em conduta criminosa. A mesma coisa diz respeito ao 51. O mero fato de comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas, o mero fato de comercializar a motosserra, só de comercializar a motosserra, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem licença ou registro de autoridade competente, já é conduta criminosa. Tá entendendo isso? Então, cuidado com essas questões do 51 e do 52. Tá certo, meu amor? É isso aí. 51, muito bem aqui quem colocou no final. Entenderam? 51 ou 52, nós já estamos aqui falando de... eu sou criminosa, tu é burro, que tu escreve criminosa com Z. Mas vambora. Chega. Ah, papai, não aguento, gente. A pessoa pra zoar tem que saber. Vamos lá? Então, não aguento, não. Olha aqui, pior que... Vamos lá. Ah, eu bloqueei a Adriana errado. Oh, Jesus! Adriana, volta, pelo amor de Deus, eu vou te desbloquear, pelo amor do pai. Ah, meu Deus do céu.
Não faz isso não. Olha só, gente, eu não aguento não. Ainda, porque eu não enxergo direito. Ah, meu Deus, tá vendo como é que a gente perde tempo com esse povo? A Adriana me perdoa. Depois eu vou falar pra Adriana, Jesus. Vamos lá, gente. Então, continuando, gente. Vamos lá. Continuando. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa live. Tá certo? Vamos lá. Então, queridos, isso foi a dica de número 59. E eu agora queria dar a dica de número 60. Vamos fazer a dica de número 60? Queridos, dica de número 60 diz respeito a algo que gostam muito de perguntar em prova. Gostam muito de perguntar em provas objetivas. Explicando. Nas provas objetivas, eles gostam muito de essas questões referentes à causa de aumento de pena, não é? Olha, deixe-me falar uma coisa para você. Quando nós falamos dessas causas de aumento de penas, dessas causas de aumento de pena, eu queria que vocês prestassem atenção para o 29 da Lei Ambiental. Queridos, quando a caça for praticada em exercício de caça profissional, ou seja, quando a caça ilegal for praticada no exercício da caça profissional, então quer dizer, o caçador profissional que tem licença de caçador, papapá, entendeu? E ele, então, caçador profissional, joia, ele vai praticar o crime de caça. Então, em se tratando de caça profissional, o crime de caça, diz a lei que a pena será aumentada até o triplo. Até o triplo. Ok? Não esqueçam desta regra. E outra coisa, meus amores, cuidado se perguntarem para vocês sobre baleias. Escutem. Baleias, botos, golfinhos podem ser pescados? Não. Porque eles são cetáceos. Eles são mamíferos aquáticos. Tá certo? Então, eles não são nem peixes, nem crustáceos, nem moluscos, nem vegetais hidróbios. Então, eles não podem ser pescados. Cuidado. Se caça a baleia. Entenderam? Eles são caçados. Entenderam ou não entenderam? Porque eles, baleia, golfinho, também tem o leão marinho, não é? O leão marinho também, ó. Baleia, golfinho, leão marinho, eles são cetáceos. Então, caía nessa. O boto, tá certo? Eles não são pescados, eles são caçados. Certo, queridos? Então, essa foi a nossa dica de número 60. Vamos passar por esta joia. Ah, não brinca não, menina, não vamos brincar. Ainda tem essa também, né? Mas tu sabe que eu lembro disso da minha época da escola? Eu ainda lembro disso da época da escola, tá? Eu só fiquei aqui na dúvida do leão marinho. Mas eu tenho a certeza, tá? Então, queridos, aqui ficamos nós por hoje, nessas nossas dicas. Já foram aí 60 dicas de legislação especial. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando, tá? Que vocês arrebentem aí nas provas que vocês vão fazer. Ah, ora por mim, isso eu agradeço. Isso é o melhor presente que você pode me dar. Isso é o melhor prêmio que você pode me dar, tá bom? Então, leia de novo essa lei. Peguem aí esses detalhes dessa lei e jurem aí pra mim que vocês não vão dar mole com isso, tá bom? Não vão dar mole com isso. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima live aqui no Periscope. Se Deus quiser, o livro sai mês que vem, meu amor. Vamos ver se a gente acaba essa novela desse livro. Joinha!
Um beijo, beijo, beijo. Ah, sempre curta as suas coisas no Instagram. Manda um beijo pra torcida do Mengão. Ô, Jorge, eu vou mandar, em homenagem a você, um beijo pra todo flamenguista que está assistindo a minha live. Em especial para o meu filho João Vitor, o flamenguista mais enjoado que Deus colocou sobre a face da terra. Tá bom, gente? Amanhã temos sim. Só que amanhã vai... Ah, muito bem, muito obrigada, meu amor. Você não vai fazer TJSP, mas tá assistindo a live. Que coisa boa. Amanhã nós vamos ter sim. Só que eu não acredito que nós possamos fazer tarde. Tá bom, gente? Amanhã, porque eu tenho que dar um jeito de fazer meu plantão, fazer essa live e depois eu ainda tenho que dar um jeito de uma festa junina com meu marido, porque senão ele vai brigar comigo, né? Senão ele vai... Senão sai briga, né? Também temos que cumprir aqui os compromissos. Concorda comigo, meu amor? Né? Então, ó, eu amo uma festa junina. Tem uma festa junina pra eu ir, Preto. Tu pode acreditar que eu vou estar nessa festa junina, porque eu sou apaixonada por festa junina. Eu fico o ano todo esperando a festa junina. Certo? Então, ó, um beijo no coração, pinhãozinho, né? Ah, não, de noiva não aguento mais não, Preto. De noiva não quero mais não. Deixa só com o meu chatinho aqui agora. Um beijo, meus amores. Fiquem com o nosso Senhor. Fiquem com Deus. Olá, gente. Muito boa noite. Começando a live hoje um pouco mais cedo, porque amanhã eu trabalho novamente. Amanhã é sábado, mas eu estou de plantão no Ministério Público amanhã. Então, eu não podia ficar até muito tarde hoje, porque senão as coisas iam ficar meio complicadas para mim. Então, eu tô começando hoje mais cedo a nossa live, dessa série de lives que eu tenho feito aí durante a semana e que pretendo continuar fazendo. Amanhã, se Deus quiser, faremos mais uma live. Não vou fazer tão à noite, devo fazer lá no finalzinho da tarde, quando estiver acabando o meu plantão. Vou fazer lá do meu gabinete mesmo, se a internet ajudar, porque a minha internet lá não costuma ajudar muito. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, para nós fazermos a nossa última live antes da prova. Ah, que bom! Tomara mesmo. Quer dizer, costumo dizer umas questões que caem, né? Vamos tentar novamente, né? Até porque nós vamos ter aí umas 80 dicas. Tomara que alguma coisa dessas 80 dicas aí caia, não é isso, gente? Bem, nós fizemos uma primeira série de lives. Aliás, uma primeira série das nossas lives aqui. A primeira das nossas lives, me perdoem. Se Deus quiser, nós falamos sobre a questão das organizações criminosas. Eu falei para vocês que eu tenho uma aula aí inteirinha sobre lavagem de capitais, que foi uma live que eu fiz, dando também dicas sobre a lei de lavagem de capitais para o pessoal que fez a prova da magistratura de Santa Catarina e do Ministério Público do Paraná, para vocês darem uma olhada. Ontem nós falamos um pouquinho com relação aos crimes de trânsito. E hoje nós vamos tratar hoje da omissão de socorro. Para vocês que colocar, coloquei, viu? E hoje nós vamos falar de crimes ambientais. Vamos falar do que poderia cair na lei ambiental. Então, eu espero que vocês curtam aí a live. Vamos começar, porque essa também é outra que é quente, né? Essa é outra que, de fato, é uma live quente. Boa noite, meu amor. Boa noite, Robson. Muito obrigada pelo seu carinho, entrando aí, compartilhando com os seguidores. Ah, eu também adoro vocês de Goiânia. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá certo? Muito bem. Ah, claro que sim, meu bem. Nem tudo na vida se faz. Eu tenho muitos ganhos indiretos com isso. Só o carinho de vocês não têm noção do que significa isso pra mim. Graças a Deus, Deus me abençoou com muitas coisas. Então, já que Ele me abençoou com muitas coisas, eu tenho o dever, né, de também deixar um pouquinho de mim para os outros, né? Então, quisera eu que na minha época nós tivéssemos todos esses instrumentos, todos esses aplicativos que vocês têm hoje para estudar. Então, aproveitem aí e vamos estudar. Joia? Queridos, vamos então começar a nossa live.
Heavy Metal, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo seu carinho. Vamos começar então a nossa live Heavy Metal a respeito dos crimes ambientais? Todo mundo com papel e caneta na mão. Gildo tá aí com papel e caneta na mão. Vamos começar. Olha só como é que eu faço. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tamanho do meu papel. Aqui tá assim, ó. Dica 43, aí vai. Tchá, 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 tchá. Só pra eu poder me lembrar, né? E aqui, ó. Olha só, tá vendo? De 43 a 60. Assim é heavy metal, querido. E assim a gente vai seguindo aqui a nossa programação. Isso é para que eu não esqueça nada. Ah lá, Samuel tá mandando jogar duro. Pessoal do Distrito Federal, um grande beijo para todos vocês. Vamos lá. Então vamos começar aí. Boa noite. Quem tá falando ali? Janaína, pode ser? Eu acho que é Janaína. Ou é Juliana. Eu não consigo entender essa letra pequenininha não, sabe? Mas vamos lá. Beijo pra você, meu bem. Vamos começar aí, então. Queridos, dica de número 43. Seguindo lá aquela sequência de dicas que eu tava colocando. Joia? Adriana, um beijo no coração. Dica de número 43. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo pensa o quê? Todo mundo pensa com relação... Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu falasse pra vocês com relação aí a agentes garantidores. Quando se fala em agentes garantidores, amores, o que vocês pensam na hora quando vocês pensam em agente garantidor? 13, parágrafo 2º do Código Penal. Estou errada? Estou errada que vocês pensam em artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal? Ou estou falando besteira? Eu estou falando o que vocês sempre pensam. Pois é. Mas eu quero dizer para vocês que a lei ambiental também traz uma figura de agente garantidor, criando nexo normativo de causalidade na omissão e possibilitando que determinadas pessoas, quando se omitirem diante da prática de um crime ambiental que sabem que irá acontecer, que elas possam assim ser responsabilizadas pela prática do crime ambiental pela sua omissão. Também a lei ambiental traz a figura do garantidor. Muito poucos sabem disso. E isso está na segunda parte do artigo 2º da Lei 9.605 de 1998. Na segunda parte do artigo 2º da lei, ela diz, olha só, que os prepostos, os diretores, os prepostos, os membros de conselho de órgão técnico, os administradores, os mandatários de pessoa jurídica, quando souberem da prática de um ato ambiental, quando souberem da prática de um crime ambiental, podendo fazer alguma coisa para impedir, nada fizerem para impedir, que eles serão responsabilizados pelo crime ambiental. Então eles podem, por omissão, responder pela prática do crime ambiental. Então é mais uma figura de agente garantidor trazida pela legislação brasileira. Tu sabias disso? Então anota aí, porque isso, se cair, neguinho vai lembrar lá do artigo 13, parágrafo 2º, e aí pode deixar de verificar a existência também desse garantidor aqui específico na lei